Olá, eu sou o Prefeito Viváqua. Durante 8 anos eu comandei o podcast da Cidade Gamer. E com a chegada do meu filho Antônio e o novo emprego, eu tive que parar. Mas eu não consigo ficar muito tempo sem fazer podcast. Eis que surge o Pause pro Café. Um podcast gravado na minha pausa do café para você ouvir no seu coffee break. Então me empresta uns minutinhos que hoje eu vou conversar com vocês. Antes de mais nada, em todos os episódios eu sempre levanto a ideia de que isso aqui não é só um podcast. O fato que eu tô sem os meus amigos para gravar, porque eu literalmente estou gravando isso a 1h45 da tarde, levanta o precedente de que eu estou aqui sozinho. Mas eu nunca tô sozinho, né, gente? Vocês estão no nosso grupo movimentando no Telegram, eu ainda converso com o pessoal que a gente grava, eu só não consigo ter tempo para gravar como era antigamente. E então, o Pause pro Café, ele chega com essa proposta de cobrir essa lacuna de conteúdo e conversar com vocês de games. A coisa que eu tenho que frisar, que é muito importante, é que eu não consigo fazer isso sozinho. Eu sei que a gente tá o quê? No 6º, 7º episódio, eu falo isso porque eu gravei vários em fora de ordem e eu não sei direito quais os que eu estou publicando. Mas as empresas voltaram a entrar em contato com a gente. Eu voltei a receber keys de jogos por causa da maneira que eu estou me comunicando com vocês. Ou seja, o feedback de vocês, o download de vocês, os comentários de vocês têm movimentado e circulado esse programa bem. Então ele é uma ideia meio que fixa para ficar. Quem sabe eu volte a conseguir trabalhar com a Cidade Gamer como um projeto dedicado e um dos pilares de conteúdo que eu gero, e eu consigo pelo menos bancar algumas coisas. Só que eu preciso saber do feedback de vocês. Eu preciso de mais comentários, eu preciso de mais tweets usando a hashtag Cidade Gamer. E eu me comprometo a melhorar o servidor de download, a voltar a fazer posts no Instagram e começar a gerar o nosso conteúdo do jeito que ele merece ser gerado. Mas por que eu tô falando isso exatamente? Eu tô falando isso porque há um reconhecimento. Empresas estão querendo mandar jogos, mas eu tenho que falar de jogos. Então eu tenho que trazer o conteúdo para vocês. Então eu preciso saber o que vocês pensam desse conteúdo. Como ele chega até vocês. Como vocês consomem. A hashtag Cidade Gamer serve para opiniões rápidas e também servem para sugestões. Os e-mails também ajudam bastante. podcast@cidadegamer.com.br. Mas olha, eu não tô falando então de cobrança. Porque alguns de vocês estão me cobrando para eu voltar com o Padrim ou o PicPay. Porque além de acreditar no projeto e ajudar, sabem que eu vou dedicar isso ao conteúdo, a ajudar minha família. Vocês são fodas, eu não tenho como agradecer. Mas eu não posso simplesmente aceitar dinheiro e continuar a fazer o que eu tô conseguindo fazer de graça. Então vem uma proposta. Como eu falei, esse programa foi inspirado no Boa Noite Internet do Cristiano Dias. Ele faz uma newsletter toda semana com conteúdos de curadoria dele mesmo, o que o Cris Dias gostou. E eu gostaria de saber se vocês têm interesse disso. Eu passar toda semana uma trilha sonora de fundo, um textinho que eu achei bacana ou um texto que eu escreva na newsletter, uma seleção de vídeos, um artista que provavelmente tocaria no Pixel Records ou a trilha sonora que eu descobri, ou uma outra notícia, uma coisa que eu acho que deveria ser comentado, um parágrafo editorial, um cosplay de destaque, um custom. Eu tô seguindo muita gente que faz custom, faz joystick, videogame modificado ou tatuagens, uma referência artística. Isso fica a vocês. Mas eu só posso tomar essa decisão se tiver movimento suficiente. Eu teria que fazer algo do tipo uma assinatura fixa de R$15 pra gente ajudar a custear o servidor, pra melhorar o download e a gente poder voltar a ter outros projetos. Mas isso não tem pressa, porque o programa tá saindo. Eu não consigo colocar ele ainda no Spotify, mas eu vou conseguir colocar quando eu tiver esse novo servidor. Mas ele não depende 100% do dinheiro de vocês. Afinal de contas, se eu parei de fazer o programa porque eu precisei trabalhar, quer dizer que tem um dinheirinho entrando e eu consigo pagar pelo menos o mínimo do servidor.
Então eu quero ver se ao final do mês de junho eu consigo colocar a gente num servidor que vai jogar esse programa num feed exclusivo para ele dentro do nosso querido Spotify. Para vocês terem uma ideia da importância da opinião de vocês, como eu quero levar esse projeto adiante e voltar a produzir conteúdo, é muito importante que vocês escutem esse programa. Toda a discussão levantada aqui não foi feita em cima de uma pauta roteirizada como eu faço normalmente. Ela foi feita com base na minha opinião improvisada em cima da opinião de vocês ouvintes. A gente tem 2 áudios e um tweet. Com 280 caracteres ou menos, ele gerou um conteúdo que eu espero que vocês apreciem. Ao final, vai ter um editorial. E se você realmente gostaria de ajudar com o PicPay, manda uma mensagem pra mim no Telegram, ou manda uma mensagem, mas manda, não fala Vivaco, @Vivaco, me marca, porque aquele chat tem vezes que tem 700 mensagens. Faz isso, ou manda no Twitter, ou manda pra Cidade Gamer, ou deixa nos comentários. Mostre interesse. Eu não vou cobrar de vocês se chegar a hora e ficar apertado, mas eu quero fazer algo pra vocês. Inclusive eu vou fazer um teste da primeira newsletter e se vocês gostarem, caso tenha interesse de vocês. Peço desculpas que a gente fugiu um pouquinho do formato onde eu entro com uma história pessoal pra falar, mas eu literalmente entrei com a história mais pessoal que eu pude, que é sobre o projeto da Cidade Gamer e como ele pode voltar a ser muito interessante. Ok? Então é isso, fiquem agora com o programa, espero que vocês gostem, voltem pra comentar, se estiver ouvindo ainda dá uma pausa, fala, Vivaco, eu tô ouvindo até tal parte, acho tal coisa, hashtag Cidade Gamer, que aí eu já tenho o filtro pra achar vocês, ok? Falando de programas mais antigos, mais relembrando temas que vão ser para sempre discutidos aqui, o Alisson, também conhecido como Capitão Galhofa, ouvinte da Cidade Gamer, mandou um áudio pra gente falando exatamente o que ele acredita fazer um jogo bom. Vamos dar uma ouvida e eu vou elaborar um pouco em cima, com base nas minhas opiniões e pensando em como isso pode reverberar para cada um de vocês. Eu quero que as minhas opiniões ou sejam um argumento que acrescente ao de vocês, ou que discorde, ou que faça repensar a opinião de vocês. Eu não tô aqui pra impor nada, eu tô aqui pra gente, literalmente, conversar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Prefeito da cidade pixelada. Então, sobre o que faz um jogo ser bom. Na minha opinião, um jogo, pra ele ser bom, ele tem que te dar uma satisfação de jogar. Seja por desafios intensos ou por modificações que fazem parecer um jogo novo. Exemplo esse do Pokémon Light Platinum de Game Boy Advance. Você vê claramente que é um Firehead, um sistema de Firehead inovado, com novos mapas, musiquinhas a mesma, tem até hacks com músicas diferentes e história totalmente nova e complexa. Você pega pra jogar, uau, é um jogo novo, por que Game Freak não pensou nisso? É um jogo maravilhoso, graficamente falando, e tem um único bug, mas o criador ele deixa avisado lá que ele não conseguiu corrigir e te dá a maneira de se passar desse bug, então você tem a experiência do jogo completa, sem perder nadinha. Você jogar jogos como Battletoads, o jogo é bom, ele só é difícil, te dá uma satisfação ao zerar. Então, como morador da cidade pixelada, é o que eu sempre falo para qualquer um. O mais importante para mim é um pouco o que eu chamo de diversão e gameplay. Por mais que o jogo, na opinião de muitos, envelhecesse mal, ele continua sendo bom, porque a sua gameplay é satisfatória de se jogar. Fora, claro, aquela sensação nostálgica que, por exemplo, eu sinto. Então aqui vai um abraço do morador pixelado, Capitão Galhofa. O nosso querido Alisson começa falando do Pokémon Light Platinum, que é uma ROM hack, né? Uma ROM hackeada do jogo de GBA Fire Red, feito por fãs. Inclusive tem a versão traduzida 100% por português do Pokémon.
Ele fala que é um jogo completamente novo, com histórias novas, mudando uma outra coisa ali como a música. E aí a gente pensa, por que a Game Freak não faz isso? Eu vou falar uma coisa que eu vi uma vez quando eu era um pouquinho mais novo e mais inflamado com relação a games, e eu espero diminuir um pouco a inflamação que vocês têm, que um dos diretores de Pokémon disse que às vezes eles pegavam das ideias que os fãs davam, colavam na parede e davam risada e faziam algo completamente diferente. Às vezes isso parece extremamente snob, ainda mais vindo de japoneses que são pessoas tão educadas, focadas na honra, pelo menos profissionais de respeito tendem a ser assim. Mas o que isso quer dizer com relação ao que o Alisson falou? Ao que o Capitão Galhofa falou, perdão. O Pokémon Light Platinum, ele é excelente por existir. Existe uma comunidade infinita de pessoas que estão sedentos a jogar esse tipo de jogo. Uma ROM hack. E se você, por exemplo, hoje gosta de me ouvir falar de videogames, mas não tem nenhum videogame atual, mas tem, por exemplo, um celular Android, é completamente jogável um jogo como Pokémon, que tem mais escolhas de ação e pouca movimentação, tipo, você não precisa fazer um dash dinâmico, botar pra um lado pro outro, apertar pulo e chute ao mesmo tempo, para dar uma voadora e tal. Não, são escolhas, pra baixo, pra cima, o máximo que você vai conseguir fazer é andar, virar um pouquinho pro lado e por aí vai. E controlar a bicicleta, por exemplo, no Pokémon. Então é possível jogar até com teclado touch, com um joystick touch num celular qualquer, e os emuladores rodam. Eu não vou te ensinar como rodar emulador de GBA, nem aonde conseguir ROMs, porque não é o objetivo aqui. Mas a gente não pode ficar pensando toda hora por que a Game Freak não fez tal coisa. A Game Freak trabalha com a limitação e o conhecimento absoluto do hardware. Também trabalha dentro da visão completa do mercado. Ela tá dentro da Nintendo e sabe que cada coisa que ela vai fazer vai impactar os próximos anos financeiramente. Roteiro, escolha, design de personagens e tudo mais. Ela tem que evoluir no ritmo dela. Esse tipo de cobrança não ajuda nada, porque se fosse assim, a gente teria um jogo do God of War hoje medíocre, porque o que a gente queria era aquele hack and slash de ficar batendo e girando corrente o tempo todo com a câmera afastada, só que com deuses diferentes e o Kratos um pouquinho mais velho. Quando o que eles fizeram foi mudar a jogabilidade, posição da câmera, o mundo 3D que cerca, o tipo de inimigos, e com isso adaptar nessas novas mecânicas um novo roteiro. Ele também fala do Battletoads, que eu também falava Battletoads porque a gente tinha um amigo nosso que chamava Beto e ele tinha o jogo e a gente chamava ele de Battletoads. Ele é um jogo bom, mas é difícil? Eu não sei, porque eu era viciado, eu também tinha o jogo, eu terminei o jogo no Nintendinho com a ajuda do meu amigo Cláudio, e eu confesso a você que ele é desbalanceado e desproporcional. Isso só pelo fator nostalgia e dificuldade pra mim não torna ele um jogo bom, não. Eu tenho boas memórias desse jogo, mas com a expertise que eu tenho hoje de muito tempo de jogo, gente, eu tenho 38 anos e eu jogo videogame desde os 5. Então assim, é muito tempo jogando videogame pra eu saber o que funciona num jogo ou não. Você quer ver um jogo que é difícil, tem uma curva de aprendizado, tem uma pegada beat'em up, tem fases mais ou menos de veículo e tem uma evolução diferente? Castle Crashers. Ele é um jogo completo, que é difícil e é bom. O Battletoads, ele era o que dava pra fazer na época. Mas eu consigo entender porque ele é bom. E eu consigo entender todo o apelo da nostalgia que esse jogo traz. Mas ele conclui de uma maneira muito boa. Ele fala que tá muito ligado ao fator diversão e ao gameplay. Diversão é extremamente relativo, como eu falei. Eu gosto de Dynasty Warriors. Conheço poucas pessoas que gostam. Eu sei que é um sucesso mundial de vendas, mas isso não quer dizer que mundialmente todo mundo aqui no Brasil curte. Eu, por exemplo, tive que garimpar muito para conseguir achar o Dragon Quest Warriors há mais de um ano, o 1 e o 2. E não foi o jogo mais barato. Eu achei jogos com nota extremamente superior e jogabilidade muito mais redonda e divertida mais barato. Mas o que eu quero dizer é, quando ele fala da jogabilidade,
realmente, se você masterizar ela, fica divertido. Por exemplo, eu voltei pra jogar o Battletoads, os sapos de batalha, né? Depois que eu ouvi esse áudio que o Galhofa mandou. O que aconteceu? No começo eu falei, tá desbalanceado, é ruim. E aí eu lembrei tudo que eu sabia do jogo. Como movimentar, tava a memória muscular lá. Lógico, eu precisei alongar um pouco os dedos porque tô gordo e velho, né? Mas eu comecei a perceber que o jogo começou a ficar fácil, mesmo ele sendo difícil. Porque eu já sabia os padrões de movimento dos inimigos, da onde eles iam surgir. E aí virou... Sabe quando você chega no último nível de um jogo e você volta na área inicial e só tem inimigo básico? E você sabe todos, você tem tipo combos infinitos e magias top de linha, parece magia da Polishop. Sabe? Foi o que eu senti quando eu joguei Battletoads hoje. Então fica aí. Esse áudio do Capitão Galhofa foi mandado no Telegram pro usuário @Viváqua. A gente vai ativar um número de WhatsApp, eu espero que pelo menos no mês que vem, se não no outro, quando eu estiver numa estação móvel trabalhando com isso quase o dia todo. Aí eu vou poder dar uma atenção devida a isso, ok? Outro aspecto muito positivo que a gente tem aqui no Pausa pro Café é que, como é um diálogo, a gente pode fazer algo que faríamos numa mesa de bar, que afinal de contas é a temática de todo podcast e esse é o ano do podcast no Brasil. Ou era o ano passado. Bom, eu tô brincando quanto a isso. Só que o Luan Toigo, ele me fez uma pergunta que eu acho extremamente pertinente, com exemplos. E se você quiser saber a minha opinião sobre alguma coisa, por favor, manda. Sua pergunta não precisa ser elaborada de 50 minutos. Não, você pode mandar uma pergunta de 40 segundos. Basta você falar: oi, eu sou fulano de tal, eu falo de não sei onde. E se você quiser falar a sua profissão, então falar. E se você tiver alguma dificuldade de mandar o áudio, antes de apertar para gravar, deixa gravando uns 3 segundinhos de silêncio, sem falar nada. E aí você fala: olá, eu sou o Carlos Viváqua, eu falo da Cidade Gamer e eu gostaria de saber tal coisa. E depois você pode se despedir. Se você for gamer, ilustrador, podcast, youtuber, pode deixar o seu link e manda o link pra mim que eu coloco no post sem problema algum. Porque uma conversa não adianta nada se eu não tiver exemplos pra somar. Vamos ouvir o áudio do Luan Toigo. Oi, Vives, tudo bem? Aqui é o Luan Toigo, de Lages, Santa Catarina. Eu queria saber a opinião do prefeito com relação a jogos onde a jogabilidade sustenta melhor do que a história. Por exemplo, Nier Automata, onde pode até ser que tenha uma boa história, mas se a jogabilidade não fosse tão simples e intuitiva, não daria aquela vontade que quem jogou sabe de voltar e jogar mais uma hora do jogo, ainda mais já tendo zerado o jogo. Ou um contraponto, tipo Alpha Protocol, que a história pode até ser boa, mas a jogabilidade é tão quebrada e não é nada intuitivo que não dá vontade de jogar. Ele fez uma pergunta extremamente pertinente que combina com o que o Alisson, o Capitão Galhofa, falou anteriormente. Ele me fez uma pergunta sobre o que eu acho de jogos que se sustentam mais com a jogabilidade do que com a história. E deu o exemplo do Nier Automata. O Nier Automata. Aromaterapia. Bom, primeiro que a história do Nier Automata é muito boa, é muito bacana. E ele falou que a jogabilidade é simples, mas ela não é simples. A jogabilidade dele tá incrustada no nosso DNA. Digamos que Nier Automata é como se fosse a radiação gama no corpo do Hulk. Já tá misturado tudo que tá ali dentro. Você tem um jogo tipo de navinha, shoot 'em up, tipo na primeira parte do jogo. Depois você tem uma exploração de mundo aberto que lembra muito os MMORPGs. Aí você tem elementos hack and slash e do nada ele vira um jogo de luta 2D. E de repente ele vira um jogo de plataforma estilo Contra, onde isso só com mudança de câmeras.
E aí você vai hackear um inimigo e você entra num twin stick shooter tipo Geometry Wars, o Smash TV, que você controla com os dois analógicos, um anda com o personagem, o outro escolhe a direção que o seu canhão vai atirar. Ele brinca com elementos que estão presentes no nosso DNA gamer desde sempre. E por isso, o Luan Toigo ele não tá errado de acreditar que a jogabilidade é simples, mas ela é extremamente complexa, pois no próprio Nier Automata, você que vai ter um programa dele, eu só preciso digerir mais o jogo, eu estou jogando ainda, e o Nier Automata ele mexe com tudo que a gente conhece de games, tudo que faz parte e fez parte do nosso DNA gamer, tudo que tá aqui dentro de nós. Nós sabemos jogar um jogo de luta, mesmo apanhando, nós sabemos o que é a dinâmica. Só que quando muda a câmera para um jogo de luta 2D, ainda assim temos os golpes e os movimentos da 2B ou do 9S, de quem você estiver jogando, no Nier Automata, que você conhece no modo exploração, no modo hack and slash e por aí vai. Quando você está no modo nave, alguns golpes ainda são implementados, mas você está basicamente jogando um jogo diferente e que na verdade é um condutor de um ponto para o outro do jogo, da história. Então assim, é normal a gente achar simples o que a gente domina. Tem gente, pra mim simples, é a jogabilidade de qualquer Pokémon. Você anda, quando você vê um elemento, tipo uma pessoa, você anda em direção a ela, aperta um botão e interage. Isso pra mim é simples. A minha esposa, que não é uma gamer inteirada, conseguiria jogar do mais novo Pokémon ao Pokémon mais antigo, porque ela bate o olho e entende o que precisa ser feito. O Nier Automata não é assim. Bom, essa é pelo menos a minha opinião. Mas ele também fala do Alpha Protocol, que é um jogo que tem gráficos bonitos e a história é bacana. E eu não sei nem quanto aos gráficos, mas a jogabilidade é ruim. Isso é normal. É por isso que o mercado independente, ouçam o programa anterior dos independentes no Switch, tem uma boa defesa sobre esse estilo de jogo. Os jogos independentes, por limitações de desenvolvimento, lógico, algumas pessoas têm acesso a Unity, a Unreal Engine e podem fazer jogos 3D incríveis, mas algumas pessoas têm acesso ao que sabem fazer. Foi o que o criador Toby Fox fez com Undertale, que tem uma história inacreditável, um gameplay conciso e um visual horroroso para muita gente. Só que abriu e expandiu a imaginação tanto que o que você vê de fanarts daquele universo se equiparam ao infinito de beleza. E se você jogou o jogo, cada fanart parece deixar o jogo mais bonito, mesmo ele sendo feio. E a jogabilidade dele, que eu digo, é no combate, porque normalmente é tipo um Pokémon. Ande, aperte o botão, ou um Final Fantasy explorando o mapa, Final Fantasy da era Super Nintendo. A história, ela pode ser o fio condutor. Na verdade, eu acho que ela deveria ser o fio condutor. É por isso que os visual novels estão na moda. Eles são bem escritos, eles são bem roteirizados. Eu aposto que você vai ter algum visual novel que vai gostar, mesmo que você tenha preconceito de eu vou descobrir o que está acontecendo de errado na minha escola japonesa. Dá uma chance, pega algum que você acha divertido e bacana, explora, pega algum gratuito, algum em promoção. Deve ter alguma coisa que você ganhou na PSN, na live, sei lá, deve ter alguma coisa. E concluindo, eu acho que se basearmos a história como um fio condutor, a mecânica ela pode ser secundária. O negócio é número de vendas. Jogos como To The Moon e Always Sometimes Monsters são jogos baseados em bons roteiros e são feitos no RPG Maker. E ainda assim são jogos que comovem e contam histórias de maneiras magníficas. Agora depende de nós como vamos absorver essas histórias. Porque, por exemplo, pra mim, eu ainda vou fazer um programa sobre isso, Final Fantasy XV foi um dos jogos que mais mexeu comigo. E ele é graficamente superior a muita coisa que eu já joguei. Ele tem uma jogabilidade que pra mim me prendeu num jeito que só de falar eu tenho vontade de baixar aqueles 170 GB de novo no meu PlayStation. E eu queria saber mais da história desses inimigos. Joguei todos os DLCs e fiquei apaixonado.
E fazia muito tempo que eu não me ligava a um Final Fantasy assim. Então, pode ser que um jogo tenha tudo ou que um jogo tenha nada. Mas a gente tem que apreciar o que ele tem de bom. A não ser se o jogo for caro e só tiver uma coisa boa. Aí deixa pra lá. Bom, vocês estão vendo como é importante a opinião de vocês? Com 2 áudios, a gente conseguiu passar da barra de 20 minutos, que era para ser o limite desse programa. Mas a gente vai abrir uma exceção porque o conteúdo está sendo gerado com a ajuda de vocês. O Alex Eustáquio no Twitter, ele colocou: pensando aqui no que #CidadeGamer, que foi assim que eu encontrei a opinião dele, falou sobre jogos 100% digital. E se você não piratear ou não tiver a mídia física, como você jogaria o Turtles in Time hoje ou o Ghostbusters The Videogame de 2019? Eu gosto da ideia do digital, mas você andar dentro da lei, ela é bem limitada. Bom, Alex, eu concordo com você. Eu ainda vou fazer um programa sobre os fantasmas digitais, tá? Não vai ser esse o nome, mas jogos que eram vendidos só em Xbox Live Arcade, em PSNs e estão presos naquele console que vai ser descontinuado. Jogos como Tokyo Jungle, Scott Pilgrim, existem várias coisas. Às vezes é por licença, às vezes é porque o jogo ele era limitado visualmente e a gente não quer trazer ele para a geração atual. Mas também foi a prova de que isso não é uma regra com jogos que a gente quer só se divertir. Nem tudo precisa ter a cara descolada de alguns indies com design bem aprimorado, e nem tudo precisa parecer um Gears of War 5. Eu concordo com você. O Turtles in Time, ele tem 3 momentos. A primeira coisa é, não é possível jogar a versão arcade de Turtles in Time, a não ser por emulador. Todos nós aqui jogamos provavelmente a versão do Super Nintendo e muitos de nós jogaram inclusive pelos emuladores. A versão de arcade poucas pessoas jogaram porque ele não foi, mesmo sendo melhor, ele não teve a febre do momento que foi o fliperama do primeiro jogo das Tartarugas Ninja. Mesmo o jogo sendo melhor. Ele é um pouquinho melhor graficamente do que a versão do Super Nintendo, mas a versão do Super Nintendo ainda é a favorita. Agora, a versão do Super Nintendo você tem 2 maneiras de jogar. Ou você joga através de emuladores, ou você tem o cartucho. Emuladores, leia-se como ROMs no seu 3DS desbloqueado, ou no seu PS Vita ou PSP, ou no seu Android, por aí vai. Porque, devido às licenças das Tartarugas Ninja não estarem mais com a Konami, elas estarem jogadas lá na Nickelodeon, junto com a Ubisoft, ninguém tem a licença. E a terceira parte é que existe um remake do Turtles in Time que saiu para Xbox 360 e pro, se eu não me engano, pro PlayStation 3. Não saiu para PC, ou seja, é impossível jogar esse jogo se você não comprou, porque o jogo não se encontra mais na loja, porque a Ubisoft, eu acredito que perdeu os direitos também. Isso aconteceu com Tartarugas Ninja Into the Shadows, alguma coisa assim. Isso aconteceu com vários jogos, por causa do direito autoral. A pirataria é uma maneira também de conservar as coisas. Existem jogos que uma infinidade de pessoas não conseguiram jogar. E beira o absurdo a gente ser colecionadores que vão pagar $200, $500 numa cópia de Little Samson, que é um dos melhores jogos do NES, porque ele é um dos melhores jogos do NES, mas saiu no final da geração, inclusive por isso que ele era um dos melhores, porque o pessoal já sabia o que fazer com a programação e fez um jogo primoroso. E porque fez um jogo primoroso e o console não ia vender por muito tempo, não fizeram fitas suficientes e as poucas que tem são raras. Mas a ROM existe, você pode jogar ela no seu celular, até alguns serviços online, talvez apareça no Switch, mas ainda assim ela é uma limitação de um console, é muito difícil. Nem todos são a Capcom, que normalmente tem direitos a todos os seus jogos. Só que não todos. Você tem beat'em ups incríveis da Capcom, mas
Onde estão as coletâneas da Capcom que contém o Justiceiro, que é um beat'em up sensacional, você joga com o Justiceiro e o Nick Fury, e Alien vs Predador e Cadillac Dinossauros. Cadillac Dinossauros era originalmente um quadrinho nos Estados Unidos e depois uma série animada na HBO, e por isso os direitos autorais estão confusos, a Capcom não pode licenciar de novo. É por isso que, a não ser do Dungeons and Dragons, que a Capcom conseguiu. Fora isso, é bem difícil você achar esses jogos para jogar, a não ser de maneira escusa e pirata, vamos dizer assim. Então, se você tem essa coceira retrô, você pode achar outras maneiras, mas esse é um assunto para outro programa. Este foi mais um Pause pro Café, o podcast que você consegue ouvir na sua pausa do café e eu gravo na minha. Essa conversa, como sempre, não pode acabar. Vocês viram como fluiu aqui no programa. Então, use a hashtag CidadeGamer no Twitter e dê a sua opinião. Não esqueça também de mandar o seu áudio de até 3 minutos, vamos lá, pro @Viváqua. Não tem problema se você gaguejar ou se você deixar um espacinho em silêncio para relembrar o que você ia dizer. Não tem problema se você picotar e mandar 3 áudios, cada um com um trechinho. Eu edito e é bem fácil. Não se preocupa comigo, isso não vai tomar muito tempo. É só mandar dentro de 3 minutos. Tenha certeza de gravar uns 3 segundos de silêncio. Silêncio é sem você falar. E é lógico, se puder, gravar num ambiente que não esteja fazendo muito barulho. Mas se você mandar mensagem pra mim, eu vou ouvir, eu vou pedir, poxa, tem como você chegar em casa e gravar no banheiro, ou gravar com fone, alguma coisa assim. Relaxa que eu vou te dar um feedback e ajudar você a melhorar ainda mais o conteúdo que você me ajuda a fazer, ok? Eu sou o Prefeito Viváqua e, como sempre, um abraço pixelado pra vocês.